Glória a Deus, aleluia. Então vamos seguir aqui o nosso pensamento, né? Não terminamos assim muito, mas capítulo 12 nós já demos por encerrado, né? Ok, capítulo 13, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 13, Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Vamos ver o capítulo todo, vamos ler o capítulo todo, depois vamos ler até o versículo 10, aí a gente pode parar e dar uma olhadinha nesses 10 versículos. Alguém pode ler os primeiros 10 versículos para a gente? Pode ler, os primeiros 10 versículos. Por favor, lê aqui no meio. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de ursos e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, mas para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, obrigado. Aqui nós temos então algumas coisas muito interessantes. Emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O que significa emergir do mar? Normalmente no Novo Testamento, o mar simboliza nações. Tudo que vem do mar no Novo Testamento, especialmente na Revelação, no Apocalipse, significa emergir das nações, vem das nações. Então é um líder internacional, né? Surgiu um líder internacional, é isso que ele está dizendo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então era um líder, será um líder internacional. Esse líder internacional será um homem de nações. Ele é um homem que tem poder sobre as nações. É por isso que algumas pessoas dizem que é o Papa, né? Porque o Papa que tem relacionamento com todas as nações, né? Apesar dele ser o imperador, vamos dizer assim, o estadista do menor país do mundo, mas ele tem uma ascensão sobre as nações por causa da Igreja Católica, que está espalhada por todo o mundo, praticamente. Então alguém diz que é o Papa, mas não há nenhuma prova bíblica, nem em outro sentido, que determine que realmente seja ele. Todavia, há um homem que vai surgir, e este homem, ele tem realmente uma ascensão internacional, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então esta besta, ou seja, o anticristo, será um homem. O anticristo será um homem. Ele será um homem
mas um homem com poderes satânicos. Um homem com poderes. Satanás vai outorgar a este homem grande autoridade, né? Grande poder. Esse homem terá grande poder, grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Bom, este homem com grandes poderes vai sofrer provavelmente um atentado. Provavelmente um atentado. Provavelmente ele vai sofrer, ele vai ter uma aparente morte e ressurreição. Uma aparente morte e ressurreição. Para que nele possa aparentar o cumprimento das profecias bíblicas. Porque as profecias bíblicas dizem que o Messias seria mutilado, seria morto e depois ressuscitaria. E Jesus veio, morreu, ressuscitou e Israel não creu. Os judeus não creram. Por que os judeus não creram que Jesus seria o Messias, que Jesus era o Messias? Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, nós vamos... Alguém abre aí a Bíblia e lê Atos 1, 7 para mim. Quem achar primeiro, faz um sinal que eu passo o microfone para ler. Atos 1, 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ok, é Atos 1,6, eu falei 1,7, falei o versículo da frente. Olha, o que os discípulos perguntaram para Jesus quando ele estava ressurreto e já para ser levado aos céus? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, todo o povo de Israel, irmãos, ligam o Messias a um reino. Jesus, quando estava conversando com Pilatos, ele teve que dizer para ele: o meu reino não é deste mundo, né? Os discípulos tinham muitos problemas com isso. A mãe de Tiago e João veio falar com Jesus: Senhor, quando o Senhor sentar no teu trono, manda que os meus filhos sentem um à tua direita, outro à sua esquerda, né? Porque eles tinham na mente uma ideia de que Jesus ia vencer o reino do Império Romano e ia estabelecer o reino aqui. Eles não entendiam o que Jesus veio fazer, mas Jesus repetiu várias vezes: o meu reino não é deste mundo. O reino dos céus estará em vós, entre vós, e está em vós. Foi o que Jesus falou, né? O reino dos céus está entre vós e está em vós. Quer dizer, o reino dos céus não vem com aparência física. A aparência do reino do céu, primeiro, é espiritual. O reino de Deus está vindo a este mundo de duas maneiras. Primeiro, espiritual. Quando Jesus veio a este mundo, ele estabeleceu o reino espiritual. Depois, na sua volta, o reino físico. Então o reino espiritual de Jesus já existe no corpo de Cristo, na igreja, nos salvos, naqueles que o recebem como Salvador, né? É por isso que Satanás não age com todo o poder, porque a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, que está neste mundo, que é a congregação de todos os crentes salvos por Jesus, eles estejam em qual igreja estiver, os salvos por Jesus são a igreja do Senhor. Os salvos não estão na igreja presbiteriana ou na batista ou em qualquer outra, eles estão no mundo inteiro porque eles creem no Messias, eles receberam Jesus como Salvador e eles são salvos e consequentemente eles são o corpo de Cristo, o reino espiritual de Deus neste mundo, ok? Mas os discípulos não entendiam isto, até que veio o Pentecostes, aí eles entenderam. Mas eles não entendiam. Eles esperavam, como todos os judeus haviam estudado e aprendido com os fariseus, os escribas, os saduceus e etc., que o reino do Messias seria um reino físico. Ele seria um grande general que conquistaria o Império Romano e estabeleceria Israel como cabeça do mundo. É por isso que eles não entenderam o ministério de Jesus. Pois bem, mas o reino de Deus vem primeiro espiritual, depois físico. Então,
Jesus morreu, ressuscitou, e o mundo não entendeu mesmo e passou. Agora vem o anticristo. E o anticristo vai também ter uma experiência semelhante à de Jesus. Ele vai sofrer provavelmente um atentado, uma das suas cabeças, como aquele diz, tem 7 cabeças, será ferido de morte, mas ele vai ter talvez uma ressurreição, ou talvez uma situação parecida com isso, e então todas as nações vão segui-lo, achando que ele é o Messias, porque está aparentemente se cumprindo nele as escrituras que já se cumpriram na morte e ressurreição de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Amém? Estão entendendo? Então vamos para frente. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Novamente, eu quero me referir àqueles que pensam que a besta é o Papa. E que a Igreja Católica é, então, essa religião que vai seguir o anticristo. Então, quando diz a besta, uma das cabeças foi ferida, esses que creem assim se refere que o Império Romano sofreu uma ferida mortal na cabeça quando os bárbaros, no ano 476 depois de Cristo, destruíram Roma e tomaram o Império Romano. Mas o Império Romano sobreviveu através da Igreja Romana. E ela vai ser restaurada no Império, novamente, o Império Romano, e então, quando pensarem que a Igreja, que o Império Romano morreu, ele vai ressuscitar a partir da Igreja Católica. Esta é a ideia daqueles que creem, paralelamente, que o Papa é o anticristo. Pois bem, então vamos seguir mais um pouquinho aqui. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Ok, 42 meses são 3 anos e meio. Né? Os 3 anos e meio que eu já repeti várias vezes, que o anticristo vai reinar em paz mundial, com hegemonia mundial e etc e tal. Ok? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Depois de 3 anos e meio ele faz isso, né? Foi-lhe também dado poder, foi-lhe também dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Bom, pelejasse contra os santos. Quem são esses santos? As 5 virgens nécias que ficaram para a tribulação. E os judeus que porventura vierem a se converter nesse período. Né? Pelejaram contra os santos e os venceram. Pelejou contra os santos e os venceram. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pois bem, então, naquela época também vai haver aqueles que não vão adorar, que não vão assumir, que não vão aceitar, né? Eles receberão um sinal de Deus e não aceitarão a marca da besta na mão direita ou na testa, e eles vão ser perseguidos de todas as maneiras, né? Mas vejam o que diz o texto, né? Que Satanás, o anticristo, terá domínio. Olha, veja o que diz o versículo 7. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então ele vai ter uma autoridade mundial. Não é uma coisa assim só de uma parte ou de outra. Pois não. Lutar contra os santos, lutar tudo bem, mas vencer os santos, não é sintomático isso? Sintomático em que sentido? Por que vencer os santos? Por que eles tinham autoridade para vencer os santos? Tinha autoridade, terá autoridade para vencer os santos, porque o Espírito Santo já foi tirado. Sem mim, é morte física. Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença poderosa do Espírito Santo, a igreja não tem autoridade, não tem poder. O que nos dá poder hoje é o Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós expulsamos os demônios, nós os expulsamos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus age neste mundo em nome de Jesus. E nós temos autoridade por causa do nome de Jesus. Né?
Vocês viram o que aconteceu há dias atrás aí? O ladrão roubou o carro da irmã, a irmã veio para a campanha de oração, as irmãs oraram aqui de manhã, quando foi meio-dia o ladrão não resistiu, telefonou para a irmã e devolveu o carro. Glória a Deus, isso é Jesus, né? Poder de Deus. Poder de Deus, só não aguento ficar com esse carro, quero devolver o carro da irmã. Glória a Jesus. Por que ele rouba de todo mundo e não devolve o da irmã? Ele devolveu. Porque o Senhor Jesus foi lá e pegou ele pela barba, não é? Graças a Deus. Aleluia. Devolveu o seu também, né? Devolveu o seu também. Pois é, graças a Deus. Hã? Devolveu do irmão Manuel, devolveu do Crucito, roubar a casa de crente é fria, não vai ficar com ele. Só, mesmo estando no seguro, ainda devolve, ainda até o seguro é beneficiado, né? Até o seguro é beneficiado. Só tem uns que não beneficiam o seguro que bate, né? Mas os outros... É evangélico, então fica mais barato o seguro, tem o desconto aí, né? Pois bem, Satanás não tem poder sobre a igreja de Jesus, porque a igreja do Senhor tem o Espírito Santo. Amém? Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então morreram da tribulação. Então, quer dizer que foram vencidos por causa da morte, né? Exatamente. É paralelo a esse texto aqui, né? Pois bem, então vamos lá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, vai. Né? Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Né? Tudo que o homem plantar, isto também ele vai colher. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos são perseverantes e fiéis, por quê? Porque não fere com ferro, não leva para o cativeiro, para que não vá para o cativeiro. Não faz para o outro aquilo que não quer para si mesmo, não é verdade? Esta é a perseverança dos santos e a fidelidade. Pois bem, uma segunda besta, então essa besta aí é o anticristo, né? Uma segunda besta. Vendo outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Emergiu da terra. Essa besta emergiu da terra. O que é essa besta? Essa besta é um ajudante de ordem do anticristo. Dá vida a uma imagem do anticristo. Versículo 13 aí, ó. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz, do céu faz descer, diante dos homens. Exerce a autoridade da primeira besta, na sua presença, faz com que a terra, os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e opera grandes sinais, de maneira que faz até fogo descer do céu. Essa besta é uma besta muito forte. Eu diria que é o ministro, o grande ministro do anticristo, seu parceiro de governo. A energia do mar dos povos, são as nações. Essa besta que emerge da terra, qual é o significado daí da terra? Eu entendo que esse é judeu. Lembre-se, João estava profetizando fora de Israel. Ele estava profetizando na Grécia, na Turquia, melhor, né? Porque a ilha de Patmos pertence à Turquia. E é lá que ele estava profetizando. Mas, ao meu entender, esta besta que emerge do mar é uma besta, é um homem internacional. E a que emerge da terra é um homem judeu. Por que judeu? Porque se o governo não tiver na mão de judeus, os judeus não aceitam. E tem que ser da tribo de Judá ainda, da descendência de Davi. Senão eles não aceitam. Por isso que eu entendo que é um consórcio entre um homem internacional e um homem de nacionalidade israelense. Senão eles não aceitariam de maneira nenhuma esta autoridade, este governo. Mas vamos olhar mais um pouquinho aqui para frente. Bom, o que mais que essa besta faz?
também opera grandes sinais, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, e aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bom, os irmãos sabem aí que existe uma precursoria, vamos dizer assim, para a besta também. Jesus teve um precursor. Quem foi o precursor de Jesus? Foi João Batista. João Batista disse: eu não sou o Messias, não sou o Cristo, mas sou a voz que clama no deserto, e eu preparo o caminho para o Messias. Esta besta que emerge da terra dá-nos a impressão de que ele vai fazer o papel de João Batista para o anticristo. Entende? Ele é um tipo de profeta que vem para falar sobre a besta, sobre essa missão desse anticristo e tal, para poder cumprir, entre aspas, o que disseram os profetas do Velho Testamento, que antes do Messias viria um para preparar o caminho. João Batista veio e eles não... Jesus disse: ele veio e vocês não receberam. Vocês disseram: eis aí um endemoniado que come gafanhoto, etc. Ele vai liderar uma falsa igreja, o movimento ecumênico, para adorar o anticristo. Ele vai, como João Batista preparou a vida de Jesus, né? Exato. Ele vai preparar o movimento ecumênico mundial para adorar o anticristo, onde os judeus vão perceber a besteira que fizeram. Exatamente. Então a sequência normal é esta mesmo, né? Esta é a sequência normal, né? Nós vamos ver aí esta sequência normal da besta que vai ser adorada, da besta que vai receber esta adoração, da besta que vai ter esse precursor, que é a besta que emerge da terra, ou seja, aquele que vai ser o João Batista do anticristo, né? Foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Então esse espírito maligno que vai operar nesse ministro do anticristo é que vai orientá-lo, e ele vai ter que ser um homem muito poderoso, e ele vai ser aquele que vai fazer a política social do anticristo, né? O anticristo vai governar, e ele vai ser um tipo de poderoso ministro que vai agir em nome do governo, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Esse número tem causado polêmica ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E nós temos hoje muitas conjecturas sobre isso. Oi? Dizem que a numerologia do Papa dá esse número, né? Os que creem que o Papa é o anticristo, então eles colocam na testa, na mitra do Papa, está escrito Vigário, Filho de Deus. Né? Está escrito Vigário, Filho de Deus. Vicário e Filho de Deus, né? Vicário e Filho de Deus. Estou falando em português para ficar mais fácil. Pois bem, então, segundo esses, esse nome dá em algarismo romano 666. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz esta conta e coloca isto com muita segurança, mas eu ainda fico observando, eu não tenho muita garantia de que eles têm razão, né? Mas eles pensam assim, que o que está escrito na testa do Papa é exatamente o número 666, que é o número da besta.
Eles vão certamente explorar isso para poder vender coisa, né? Vender marca, vender... Enfim, 666 é um número mágico hoje, né? É o número da besta, é um número mágico hoje. É um número que realmente chama atenção. Mas não é nada mais do que um número de homem. 666. 777 seria o número de Deus, o número da perfeição, que o diabo pôs na cabeça do povo, que o 7 é o número da mentira. Mas o 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou, não é? 6 anos seriam os anos do trabalho, o 7º seria o ano sabático. 6 dias nós devemos trabalhar e devemos descansar um por semana, que é o nosso descanso, o sábado do Senhor, né? Em 6.000 anos depois do surgimento da terra, Jesus veio a este mundo, e assim vai. Nós podemos seguir uma sequência de 6, e quando chega no 7, então Deus faz alguma coisa neste mundo. Nós temos que observar essas coisas que são importantes. Pois bem, são 7 anos da grande tribulação, né? São 70 semanas de Daniel. Tudo que se refere às coisas de Deus, a revelação de Deus, está relacionado com este número, o número 7. Até perdoar 70 vezes 7, né? Então tem muita coisa a ver com Deus. 7. O 7 tem muita coisa a ver com Deus. Enquanto o 6 tem muita coisa a ver com o homem. Há muitas conjecturas sobre esse versículo 18 aqui, o número 666, de algum modo, deixa eu ver aqui que a nossa Bíblia aqui diz. Esse número é 666, de algum modo que nos é hoje desconhecido. Este número terá papel importante na identificação do anticristo no futuro. Não fala nada aqui, né? O nosso autor aqui não tem muita coisa para dizer. Vamos lá. Muitos comentários estão de acordo que nas Escrituras 6 é o número de homem e 3 é o número de Deus. Sendo assim, 3 vezes 6 deve referir-se a um homem que se apresenta como se fosse Deus. Assim como os imperadores romanos e muitos outros, antes e depois deles, o anticristo julga-se um Deus. Número 3. Número 3 também é o número de Deus, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Por isso que aparece o número de Deus, número de Deus. Número 3 também. Número 3 é número de Deus porque é a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 7, a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, as 7 trombetas, e é muito 7 também, né? São números, mas sabe, irmãos, eu não ligo muito para essa coisa de números, porque tem muitas conjecturas, inventam muita história. Eu gosto de coisas mais fortes. Muitas analogias, muitas suposições. Eu prefiro passando para frente e olhando as coisas mais importantes. O fato é que nós estamos perseguindo um caminho. O anticristo virá, governará por 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio dele será de paz e segurança. Nós já vimos isso várias vezes em todo o Apocalipse até agora, não é? Depois ele vai sentar no santuário querendo ser Deus, e então Deus entra em juízo com ele. E os últimos 3 anos e meio de governo do anticristo vai ser de sofrimento, de angústia, por causa do juízo de Deus sobre anticristo e sobre todos os que moram na face da terra. Pois bem, isto é que nós estamos vendo, porque nós queremos ver realmente o sentido das coisas. Pois bem, vamos lá. Várias proclamações do capítulo 14. Bom, vamos ver antes. Tem alguma pergunta sobre o 13 ainda? Podemos passar para frente. Alguma observação? Não? Então vamos para frente. Já fez, do João Batista. Então vamos para frente. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ok, este aqui são aqueles famosos 144 mil judeus que nós vimos lá no capítulo, foi no capítulo 6? Onde é que nós vimos 144 mil? Eu já me esqueci o capítulo lá. Capítulo 7, exatamente, capítulo 7, nós vimos aqui os 144 mil. Eles aparecem de novo aqui no versículo 14. 7 capítulos depois, lá estão de novo os 144 mil. Vamos fazer alguns comentários que dizem que este grupo, né, mostra algumas coisas interessantes nesse sentido. Esses 144 mil que não se contaminaram com mulheres. O que significa isso? Não se contaminaram com mulheres. Aí a Igreja Católica pega para dizer que são os padres que não se casam porque estão ligados a Deus e por isso não se ligam com mulheres. Mas o entendimento que eu tenho desse texto é que esses 144 mil serão escolhidos na grande tribulação. Então não tem nada a ver com o padre, nem com ninguém que está vivendo agora, ou que viveu nesses últimos 2000 anos. Mas o entendimento que eu tenho é o seguinte: no período do reino do anticristo, haverá muita promiscuidade, muito maior do que há hoje. O Espírito Santo vai ser tirado, a igreja vai ser tirada, e quando você tira o sal da terra e a luz do mundo, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Você pega uma carne, coloca sem sal num lugar, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Então a terra é como uma carne salgada, e quem salga a terra são os santos, é o povo de Deus, é a igreja de Jesus, é aqueles que andam na presença de Deus, em comunhão com Deus, em santidade de vida. Salgam este mundo. Satanás não tem poder para destruir por causa disso. Tirou o sal, apodrece a carne. Tirou os salvos, a igreja, o mundo apodrece. Pois bem, então vai apodrecer, e vai haver muita promiscuidade, muita prostituição, muito mais do que tem havido em todos os séculos até agora. Com toda essa prostituição, haverá esses santos que não se contaminarão neste tempo. Estes 144 mil não tocarão em mulher neste tempo. Eu entendo assim esse texto. Alguém entende diferente? Vamos ver o que diz aqui a nossa anotação do autor aqui da nossa Bíblia. Não se macularam com mulher. Esta frase pode indicar que os 144 mil eram solteiros, mais provavelmente, porém, indica que escolheram de propósito o celibato, a castidade, para serem totalmente separados para Deus. Conforme 2 Coríntios 11:2, são as primícias. A salvação dos 144 mil é o prenúncio da salvação de um grupo muito maior de israelitas que se voltarão para Deus no final da grande tribulação, conforme Romanos 11, nós já vimos aí há umas 3 ou 4 reuniões atrás. Mas então, nosso texto aqui, do autor da Bíblia anotada, não traz nada, nenhuma coisa nova. Porém, eu entendo que é exatamente isso. A iniquidade vai se multiplicar, e a Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Então esses homens serão santos, separados, e não tocarão em mulheres, apesar de terem mulheres à vontade, eles não tocarão nelas, porque estarão santificados para Deus neste tempo. Oi. Todos os homens, 144 mil homens, a Bíblia diz que são homens. Oi. São judeus, são israelitas. São homens judeus, são homens israelitas. É um grupo especial, né? Um batalhão de choque, vamos dizer assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do juízo, do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da sua fúria, do vinho da fúria da sua prostituição. Então, novamente, a interpretação daqueles que dizem que a Igreja Católica é a grande Babilônia, o Papa é o seu cabeça e, consequentemente, o anticristo, dizem que agora esta igreja poderosa, apóstata, idólatra, voltada para a feitiçaria, vai cair finalmente no final da grande tribulação. E então, que é ela que tem enganado as nações, ela que tem trazido a idolatria para as nações. De fato é verdade tudo isso, né? Ela que tem trazido tanto prejuízo espiritual para o mundo todo, finalmente vai cair, e então Deus haverá de estabelecer um novo período neste mundo. Pois bem, todavia há possibilidade de que seja uma igreja poderosa, sim, e idólatra também, mas o resultado talvez de um ecumenismo entre a Igreja Católica e a Igreja Muçulmana e a Igreja, enfim, várias denominações, várias igrejas, num grande concílio mundial de igrejas que há de seguir o anticristo. Eu penso que não é só a Igreja Católica, mas uma leva de outras igrejas também, e algumas evangélicas também, que tem, por exemplo, hoje existem algumas igrejas evangélicas, entre aspas, que ordenam homossexuais, lésbicas ao ministério, fazem casamento de homossexuais, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo tem uma que o Neemias Marien, que é o líder dela, é um ex-pastor excluído da igreja presbiteriana por causa de homossexualismo. Ele faz e ordena homossexuais ao ministério, e leem a Bíblia, e dizem que Jesus era homossexual, e dizem que Davi e Jonatas praticavam homossexualismo, e etc. e tal. Esses também farão parte desse grande movimento, eu penso, desta grande comunidade, que será eu diria, uma soma ecumênica de muitos segmentos religiosos que vão se unir finalmente para seguir o anticristo. O que o irmão ia dizer? Conselho Mundial de Igrejas, Exato, o Concílio Mundial de Igrejas existe já, a Igreja Metodista faz parte, a Igreja... Tem uma presbiteriana também, que eu não sei o nome, qual delas são 3 ou 4 que tem. E há uma igreja presbiteriana, já faz parte, parece que a igreja anglicana faz parte do Concílio Mundial de Igrejas. Alguma área da igreja luterana também já está afiliada. Existe um Concílio Mundial de Igrejas. Eles mandaram muitos papéis, muitos documentos para mim. Quando eu era diretor do seminário de Cianorte, eles mandavam constantemente os livros, as revistas deles, as interpretações teológicas. Aqui mesmo eles já mandaram, mas eu não respondo nada. Eles me dão muitas informações, eu não respondo, nunca respondi nenhuma carta deles. Por isso eles, depois de algum tempo, eles desistem de mandar. Mas existe esse Concílio Mundial de Igrejas, né? Que é um concílio realmente apóstata e diabólico mesmo. E nós estamos muito longe disso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu não penso, irmãos, assim que será a Igreja Católica. Uma ressurreição do Império Romano através da Igreja Católica. Mas uma ressurreição do Império Romano através de um ecumenismo, de vários segmentos religiosos, né? Com vários... Porque eles dizem, todos os caminhos levam a Deus. E Deus é chamado de diversos nomes. Você pode chamar Deus de Shiva ou de qualquer coisa. Ele é Deus e continua sendo Deus. Então o Shiva do hinduísmo, o Deus do Alá dos maometanos e o Jeová de Israel é o mesmo Deus. Então todos vão seguir esse Deus e tal. E de fato não é a verdade, né? Tudo indica que ele vai ser judeu, porque senão o judeu não aceitaria, né? Então tudo indica que ele vai ser judeu.
a esse anticristo, né? Esse homem internacional que vem das águas, que é das muitas nações, provavelmente será também judeu, mas internacional. Agora o outro que emerge da terra terá que ser judeu de lado mesmo, de Israel. Vai ser um acordão, né? Um acordão. Pois bem, igual esse que está acontecendo aí no Senado aí, junto com essa tropa que está fazendo, vai perdoar todo mundo, vai ficar do mesmo jeito, né? Vai virar pizza, né? Isso é coisa que a gente já está vendo por aí. Pois bem, então nós temos aí muitas coisas interessantes acontecendo. A grande Babilônia caiu. Essa grande igreja que reúne as nações, que reúne os povos. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, para mim, esse texto, a partir do versículo 9, é a melhor descrição do inferno na Bíblia. Não tem outro texto que se refere a esse, eu digo, ao inferno final, né? Ao lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançado finalmente Satanás com todas as suas coisas. É a descrição mais completa do inferno, da destruição final. Esse texto, para mim, é a descrição maior do tormento que vão sofrer aqueles que não servem a Deus e que adoram Satanás, que servem Satanás de alguma maneira. Pois não. Essa expressão, atormentados diante dos santos anjos e do Cordeiro, pode fazer alguma alusão àquela situação lá do rico e Lázaro lá, que estava de um lado e outro, e o rico via o céu, o Lázaro, o seio de Abraão. Essa é uma visão assim deles, do inferno vendo o Cordeiro e os santos anjos? Eu entendo que não, porque essa visão, aquela lá do que Jesus falou, o rico e o Lázaro, aquela parábola do rico e do Lázaro, o entendimento que dá ali é do que está acontecendo hoje. Do que está acontecendo hoje. Porque hoje os mortos, vamos entender isso aqui. Os mortos hoje estão no que nós chamaríamos de antessala. Eu vou fazer aqui um. Aqui, isso aqui chama-se Sheol na Bíblia. Chama-se Sheol. Ou Hades. Hades ou Sheol na Bíblia. Aqui estão os mortos. Eu diria salvos e perdidos. A gente coloca assim, dividido para entender melhor, né? Mas não quer dizer que tem uma divisão física. Mas o que é então essa situação deles? Eles estão conscientes, os mortos hoje estão conscientes. Eles estão conscientes. E esse fato de estarem conscientes é que mostra a situação de inferno hoje já deles. O que seria o inferno hoje para eles? Dá a impressão que a Igreja Católica criou na cabeça do povo uma doutrina de que tem um diabo vermelho com chifre, com tridente na mão, cutucando todo mundo e jogando assim lá dentro do lago, de um caldeirão de fogo, e taca o ferrão num e taca o ferrão no outro, e dá um zurrado feio, e fede enxofre, não é isso? A Igreja Católica criou a ideia de que o diabo governa sobre o inferno, que ele é o rei do inferno. Não é nada disso. Pelo contrário, Satanás tem um medo terrível do inferno, porque o inferno foi preparado para ele, para a destruição dele, para o sofrimento dele. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo não governa o inferno, ele não tem poder nenhum lá, pelo contrário, ele tem medo, né? Então não existe esse negócio, ó, quem não está na mão de Deus está na mão do diabo.
e o diabo vai pegar ele e vai tacar o ferrão nele. Não é isso. Não é isso. Satanás vai estar junto com ele, mas em estado de sofrimento do mesmo jeito. Mas hoje, os perdidos e os salvos estão, eu diria, no mesmo lugar. A diferença entre um e outro é que os salvos sabem que estão salvos e os perdidos sabem que estão perdidos. Esta é a grande diferença. Saber que está salvo para sempre, que nunca mais você se perde. Isto é céu. Saber que está perdido para sempre e que nunca mais vai ter uma chance. Isto é inferno. O tormento, a angústia de saber que teve uma chance e não aproveitou. Saber que teve uma oportunidade e não quis. Vou lá por uma gota de água na língua que estava em tormento. Então o negócio estava feio lá, né? O tormento, o sentido da água na língua é o sentido da angústia, do tormento, do sofrimento, entende? Da dificuldade realmente que ele estava enfrentando. Bom, mas por que então aparece essa ideia do fogo e tal? É porque em Jerusalém, vamos colocar a interpretação histórico-gramatical, não gramatical, mas só histórico agora. Jerusalém é uma cidade quadrada. E aqui desse lado tem uma porta chamada porta do lixo. Passou, né? Aqui tem um vale que vem aqui e outro vale que vem aqui. Esse aqui é o vale de Rinom e esse aqui é o vale de Cedron. Ou Quidron. Vale de Quidron ou vale de Cedron. Ok, esses dois vales, eles se juntam aqui e aí ele desce como um vale só. Aqui nessa ponta desse vale aqui, no buraco dos dois vales ali, é onde eles descarregavam o lixo da cidade. Eles descarregavam o lixo da cidade ali, no tempo de Jesus, e ali ficava o fogo aceso, de dia e de noite, e nunca se apagava, porque eu era alimentado pelo lixo da cidade. Entende? A ideia de inferno foi comparada com esse lugar. A ideia é que os homens, porque nós homens temos que sempre ter uma coisa que, para a gente comparar, nossa mente, ela é, como é que fala? A palavra certa aí é, a nossa mente, ela compara imagens. A nossa mente, ela estabelece imagens, né? Ela é fotográfica. Nós comparamos coisas com coisas e tiramos conclusões. A nossa mente é fotográfica. Então, eles tinham que estabelecer aqui a ideia de que o inferno fosse parecido com alguma coisa. E então eles tinham o Sheol aqui, o lugar onde queimava o lixo, e eles chamavam, e então a ideia de inferno, que tem fogo, que consome e tal, veio daí, né? A ideia humana do inferno. Mas o que a Bíblia passa sobre o inferno é uma situação de tormento. Então o inferno não é praticamente um lugar, mas é um estado espiritual. Porque quem morre e vai para o inferno não tem corpo para queimar. O corpo é espiritual. E fogo, esse fogo que nós temos aqui não queima o espírito. Não, esse corpo não. Esse corpo não é eterno. Se for para o fogo com esse corpo, queima em poucas horas, acabou. Esse corpo que nós vamos ter é um corpo espiritual. É um corpo que não está sujeito a essas leis. Nós vamos ter, o nosso corpo e o corpo dos perdidos vai ser igual. A diferença é que eles vão para o tormento e nós vamos para o gozo. Essa é a diferença. Entende? Agora o corpo glorificado, nós teremos um corpo imortal glorificado. E eles terão um corpo imortal amaldiçoado, vamos dizer assim. Essa é a diferença. Porque eles vão para o tormento. Vão para o tormento. Exatamente. O sentido de fogo e enxofre. Por que fogo e enxofre? Porque o enxofre pega fogo e não apaga mais. Pegou fogo, acabou. Vocês já viram aquele gasômetro? Quem já viu o gasômetro? Já viu o gasômetro? Então, o gasômetro, ele é alimentado com enxofre. Ele dá um fogo. Por exemplo, lá nas lavras, lá na terra da Dinha aqui, né, lá em Minas Gerais, tem as lavras, né?
E eles usam um gasômetro para entrar dentro do túnel. Por quê? Porque tem túnel que vai 300, 400 metros dentro da terra. E lá, se for uma vela para uma lamparina, não fica aceso, porque não tem quase oxigênio. Mas o enxofre continua aceso. Então, essa ideia de fogo, o carbureto, está dentro da mesma família, né? Dentro da mesma família. Pois bem, então nós temos aí essa ideia do inferno. O inferno hoje é isso, mas isto vai piorar muito lá, na época no final do Apocalipse. Isso vai multiplicar muitas vezes. Nós vamos ver lá no capítulo 21 do Apocalipse. Fumaça, tormento, etc. e tal. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve bem. Escreve bem. Aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então é descanso para os que morrem no Senhor e tormento para os que morrem sem o Senhor. É por isso que nós temos que fazer o máximo, para ganhar o máximo de pessoas para Jesus agora. Tirá-los do tormento, ganhá-los para Deus, levar o Evangelho de Jesus, falar para um, falar para o outro, pregar o Evangelho. O trabalho da célula é para isso. Nós vamos ganhar as almas para Jesus. A melhor maneira de ganhar almas é no projeto de células, de casa em casa, de pessoa em pessoa, levando a palavra, levando a mensagem. Aqueles que receberem a Jesus como Salvador estarão livres para sempre dessa condenação. Graças a Deus que serão milhares e milhões, né? Milhares e milhões. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara já se secou. Visto que a seara já se secou. Olha que interessante isso aqui, né? E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu do altar, ainda do altar, outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e a vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 vezes 200, quanto que dá? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 3, 3.600 metros. Pois bem, o que significa isto? Significa o que 2 Pedro 3, 9 em diante está dizendo. É a hora de fazer a limpeza na terra, a hora de estabelecer na terra a limpeza final, né? A hora de estabelecer na terra a limpeza final. Então o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo uma revelação de que Satanás vai reinar com muito poder, o anticristo, etc. e tal, mas Deus vai enviar uns ceifeiros para fazer a colheita. Agora, essa colheita aqui não é aquela que está lá em João, esqueci o texto agora, João 1,12, não, 2,12, não lembro o texto agora. A sua pá ele tem na mão, né? João não é Lucas. A sua pá ele tem na mão. Ele recolherá o trigo no celeiro e a palha queimará no fogo inextinguível. Então vamos analisar esse versículo. Alguém lembra onde é que está? Está em Lucas 2, alguma coisa assim. Quando perguntaram para João Batista,
você é o Messias? Ele disse, não. Né? Eu não sou, mas depois de mim vem um cujas sandálias não sou digno de desatar. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará totalmente a sua eira, limpará totalmente. Vamos analisar aquele versículo lá, porque está relacionado a isso aí. A revelação é exatamente essa. A revelação é exatamente essa. Alguém encontra aí para nós o texto. Eu já citei, mas é bom localizá-lo. Limpará a eira, a sua eira. A terra veio a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que o anjo profetizou no capítulo anterior? Dá glória a Deus, porque a terra veio a ser do nosso Deus e do Cordeiro. Não é isso que disse no capítulo anterior? Pois bem, limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3,17. É isso mesmo? Como é que está aí no texto? Como é que está aí no texto? Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, queimará a palha em fogo que nunca se apaga, em fogo inextinguível, não é isso? Pois bem, ele limpará a eira. Deus há de limpar a terra. Primeiro o que ele vai fazer, antes de limpar a terra? Vai recolher o trigo no celeiro. Quem é o trigo? A semente, que tem vida dentro de si. Uma semente, o trigo é a semente. Por que é comparado, os salvos são comparados com o trigo? Porque o trigo é uma semente. A semente tem a vida. A semente tem a vida. E a palha tem vida? Não tem vida. Agora, abre em João 3,36. 3,12 também é a mesma referência. Foi repetido 2 vezes, os evangelistas repetiram. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Achou aí? Como é que está escrito aí? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Ok, então, vamos lá. Juntando os textos, pois não. Então, deixa eu concluir aqui que a gente volta lá. Olha, limpará completamente a sua eira. Ele vai limpar a terra, gente. Recolherá o trigo no celeiro. Quando é que ele vai recolher o trigo no celeiro? No arrebatamento. E depois vai queimar a palha com fogo inextinguível. Ok? Deu para entender a sequência da coisa? Então é exatamente isso que vai acontecer. Amém? Olha o que diz o texto aí. O texto está dizendo novamente, né? O texto está dizendo novamente. A nuvem, um anjo sentado sobre a nuvem branca, chegou a hora de estar gritando para o homem que tem uma foice na mão, para o outro anjo, chegou a hora de ceifar a terra. E ele chegou, ceifou a terra e limpou a terra. Jogou todo mundo onde? Versículo 19. Vindimou a terra e lançou no lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado, e etc, etc, etc. Então, recolheu o trigo no celeiro primeiro, no arrebatamento, e agora recolheu os outros e jogou no fogo inextinguível.
Nesse versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Se a minha conta não está errada, 284 quilômetros de extensão. 177 metros,6. Quantos quilômetros? Quantos estádios? 1.600. 1.600. 284 quilômetros. 284 quilômetros. Só que a planície. Mas a planície de Armagedon não tem 284 quilômetros. Porque Israel, de alto a baixo, tem 264. Aí é quantos quilômetros? Quantos quilômetros aí os estádios? É Israel de ponta a ponta, rapaz. Tem a ver, viu? Nunca tinha pensado nisso. Mas o Vale de Armagedon não tem tudo isso de quilômetro, não. Porque Israel é assim, né? Ó. Aqui tem o mar Mediterrâneo e aqui tem o Jordão. Começa assim, vem, forma o mar da Galileia, vem, forma o mar Morto, né? E Israel é isso aqui, é esse pedaço de terra aqui. Daqui, aqui. Depois vem a Síria para cima. Ele tem 264 quilômetros aqui, 264 quilômetros aqui. E aqui assim ele tem 60 quilômetros. Isso é Israel, tudo. Todo o país, né? Todo o país. Para cá é a Jordânia. Para cá é a Arábia Saudita. E para cá é o Egito. Para cá é o mar, aqui é o Líbano. Ali é a Síria. Não, acho que não. Acho que ele não está se referindo a Armagedon só, não. Acho que ele está se referindo a todo o país de Israel mesmo. Acho que ele está se referindo a todo o país. Olha, 264 quilômetros. Está dando só uma diferença de 20 quilômetros aí. Está dando só uma diferença aí de 20 quilômetros. Né? E, na verdade, Israel é assim, ó. Aqui no meio é uma cadeia de montanhas, né? Para cá é um vale, para cá outro vale. O litoral aqui chama Planície de Saron, Vale do Litoral. E aqui é o Vale do Jordão. Agora aqui tem um monte que sai aqui, ó. Ele sai aqui e forma aqui é o Monte Carmelo. E então esse vale é o Vale do Armagedon. Que não dá mais do que uns 40 quilômetros de comprimento. O Vale do Armagedon aqui, ó. Esse é o Vale do Armagedon. Aí ele se junta com essa cadeia de montanha aqui. Esse Monte Carmelo se junta aqui com essa cadeia de montanha, formando as montanhas de Samaria. Aqui mais para baixo um pouquinho. Né? Aí essas duas cadeias de montanhas se reúnem aqui e desce. E Jerusalém está em cima das montanhas aqui. Jericó está aqui embaixo. Dessa altura, né? Pois é. É muito sangue. É muito sangue. E foi o lagar pisado. Vamos ver o que diz aqui nossos autores. Ó, os autores estão dizendo aqui, aparentemente uma referência ao Armagedon. 16:16, conforme 19:17-19. Quando o sangue da matança fluirá por uma extensão de 320 quilômetros, a uma altura de 1,20 m. Então aqui parece que é um negócio... Bom, o fato é que vai acontecer uma limpeza geral. Agora, veja bem, o que o nosso autor está dizendo, aí o João, é que o anjo não vai limpar Israel, ele vai limpar a terra toda. A terra toda. Por isso que alguém faz a referência que todo mundo vai se reunir em Israel para a grande peleja. Agora, todas as nações da terra, tendo como campo de batalha o país pequenininho, o país de Israel, você já pensou? Milhões e milhões de chineses. Milhões e milhões de... Só os chineses dá para encher aquilo de sangue. Milhões e milhões de brasileiros, americanos e etc, e etc, e etc, e etc. Juntando para uma grande batalha em Israel, vai virar uma sangueira terrível, né?
O fato é que chegou a hora de fazer a colheita. A terra vai ser limpa agora. A terra vai ser completamente limpa. Prelúdio dos julgamentos das taças, no capítulo 15. Querem ir o capítulo 15 ou deixa para a semana que vem? Deixa para semana que vem, né? Hã? Se não aprende muito, esquece na semana. Irmãos, vamos concluir então para a gente encerrar. Essa semana a gente para por aqui, né? Todos esses acontecimentos que os irmãos estão vendo aí se refere ao período de 7 anos. É interessante isso. É repetindo e mostrando as coisas que vão acontecer. Aí lá no capítulo 4, versículo 1, nós vimos: então a voz do que antes falou comigo disse agora, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Esse período vai ser um período como nunca houve e nem jamais haverá. Pois não. Eu vou explicar aqui, né, o 20 e aqui. Lê os dois. O 20. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Que ele falou que era muito sangue, né? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Pois bem, Isaías 63 está falando de lagar também, mas o texto aí é outro. Isaías 63 é outro. Vamos olhar para Isaías 63 só para tirar a dificuldade que a irmã está tendo aí. O texto se refere a outro episódio. Vamos lá. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom e de Bosra com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa o lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei de não ver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Isso aqui é muito importante, mas é muito profundo. Vamos analisar isto aí. Isto fala sobre o sacrifício e morte de Jesus no Calvário. Mas como? Sim, desta maneira. Vamos lá. Jesus é Deus. Não encontrou nenhum justo na terra, nenhum homem sequer. De maneira que, para destruir o poder de Satanás sobre o mundo, ele precisou entrar em forma de homem. E veio aqui. E teve as vestes, a sua divindade, a sua pureza, vestes brancas, salpicadas de sangue. Porque ele teve que fazer-se homem, teve que morrer na cruz, teve que manchar-se de sangue de homem, para poder prover a salvação para nós. É esse o sentido do texto. Entende? Não diz respeito ao texto de Apocalipse. Diz respeito ao sacrifício de Jesus. Se você vai olhando aí o capítulo 63, depois você vai ver o 64. Se fendesse os céus, descesse os montes, tremessem na tua presença quando inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, e etc, etc, etc. E aí vai lá para o capítulo 65 e diz, aí mostra o Messias com clareza.
Fui buscado dos que não me perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Um povo que não chamava meu, eu disse, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, e assim vai. Tá? Desde o capítulo 53, você vai encontrar o texto falando acerca do Messias. Capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um homem de quem escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está falando de Jesus, né? Então aí vai falando de Jesus até lá para o final do capítulo 62, 64, 65. Está falando sobre Jesus, Deus teve que se fazer homem. E teve que pisar o lagar do próprio sangue, derramou seu próprio sangue aqui na terra. Entende? Mas o mesmo Salvador é o mesmo juiz. Quem conhece Jesus pode ser salvo ou condenado. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Você leu agora há pouco. Que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus é como uma pedra que é colocada em um lugar. Entende? Esta pedra, ela pode servir para edificar, mas pode servir para alguém tropeçar nela também. Edifica sobre ela aquele que a recebe, e cai sobre ela aquele que não recebe. Então, eis que põe em Sião, é outra profecia do profeta Isaías, eu não lembro onde é que está o texto. Eis que põe em Sião uma pedra. Quem cair sobre ela será reduzido em pó, e sobre quem ela cair será feito em pedaços. Né? Então, Jesus é um marco. Quem passa por ele não fica mais igual era, ou salva ou se perde de vez. Entende? É esse o sentido. Então esse texto que você leu aí, tanto a salvação como a perdição vem do sangue derramado na cruz. Pisou o sangue, ele veio, pisou o lagar, pisou o sangue, de maneira que salvação e perdição estão ali. Salvação para os que recebem, perdição para os que rejeitam. Certo? Respondi a sua pergunta? Então tá bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar para terminar hoje. E vamos ganhar alma para Jesus, não percam tempo.